Nós estamos terminando o exame dos crimes contra a honra. Nós vimos a decomposição das figuras típicas da calúnia, da difamação e da injúria, fizemos a análise de cada uma delas e estamos terminando a questão vinculada aos artigos, lembram? 141, 42, 43, 44 e 45. Fiz até uma lembrança de que, e lembro que eu comentei com vocês, que muito me assustou na época, quando eu fiz o início do curso de Direito, até eu me adaptar com a forma como o curso de Direito nos ensina. E a cadeira de introdução ao estudo de Direito, para mim, foi muito complexa. Eu me lembro que eu tive muita dificuldade. Não sei se aconteceu com todos. E nós aprendemos nessa cadeira de introdução ao estudo do Direito aquelas formas de interpretação da lei. Isso nós comentávamos, né? E que, obviamente, a primeira é a literal, mas, de regra, não é a melhor. A literal, depois a lógica, a teleológica, a sistemática, a histórica. E aí eu transferi esse nosso raciocínio para os artigos 141, 2, 3, 4 e 5. O 141, disse eu, basta a interpretação literal. Realmente não há muito mais a dizer do que a interpretação literal. O mesmo não acontece com os artigos seguintes, né? E nós fizemos referência à aula passada ao 142. Foi isso, né? Terminamos no exame do 142. A imunidade judiciária foi o tema que nós analisamos. Depois, diz o 142, exclusão do crime não constitui injúria ou difamação punível. 2, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Esse artigo mostra bem a nós que o Aníbal Bruno, com a devida licença, não tinha razão. A doutrina majoritária está certíssima ao dizer que esses crimes exigem elemento subjetivo diverso do dolo. É como o seu artigo estivesse a dizer, artigo inciso, não constitui injúria ou difamação punível a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando apresenta o elemento subjetivo diverso do dolo. Está dito, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Claro, então a crítica não é crime quando for crítica. Agora, quando o objetivo for injuriar ou difamar, é claro que aí o que se terá é o crime contra a honra. Então é interessante esse inciso destacando o elemento subjetivo diverso do dolo. Por fim, o inciso 3, que diz que não é injúria ou difamação punível o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação e informação que preste no cumprimento de dever de ofício. Parece natural. O funcionário público tem um dever de ofício. Não é possível que, ao exercer o seu dever de ofício, esteja ele, eventualmente, sob o risco da prática de um ilícito penal. Há um exemplo que a doutrina dá. O delegado de polícia, quando ele conclui o inquérito, ele faz um relatório. O Código de Processo Penal prevê a feitura do relatório. E o relatório deve dizer o que também foi apurado em relação ao ou aos indiciados. Digamos que o delegado, no seu relatório, diga que apurou que o indiciado é vadio e costuma se embriagar, e seja processado pelo indiciado por injúria. Mas diz o Código de Processo que o delegado deverá dizer isso. O que mais apurou em relação ao indiciado. É natural que a hipótese aqui não pode caracterizar crime por razões evidentes. Então, essa é a hipótese do 142, inciso 3. O parágrafo único é de fácil compreensão. No caso dos números 1 e 3, responde pela injúria e pela difamação, quem lhe dá publicidade. Já o 143, e isso nós comentamos agora no início da aula, ele precisa de uma interpretação lógica e teleológica. Não basta a mera interpretação literal. O 143 diz: o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação fica isento de pena. Então, é necessária uma interpretação, um trabalho de interpretação. Em primeiro lugar, a expressão o querelado. As ações penais, elas se dividem em ações penais públicas e ações penais privadas. As públicas podem ser públicas condicionadas ou públicas incondicionadas. E as ações penais privadas. Então, públicas, com uma divisão, e privadas. Na ação penal pública, que se inicia por denúncia do Ministério Público, é a peça inicial acusatória e há um órgão acusatório, que é estatal. Então, a ação penal pública inicia-se por denúncia. E o sujeito que é o demandado
o polo passivo da relação processual chama-se réu. Na ação penal privada, onde é a parte quem movimenta a máquina judiciária, é a parte quem toma a iniciativa da ação, quando instaurada a ação penal, a parte contrária se chama querelado e não réu. Então, para uma síntese que se possa compreender, o querelado é o, aspas, réu na ação penal privada. Então, na ação penal privada, ele não se chama o demandado réu, ele se chama querelado. E o artigo 143 diz que o querelado, antes da sentença, se retrata cabalmente. Então, só vale para a ação penal privada. Não cabe esta retratação na ação penal pública. E o colega dirá, mas tem ação penal pública nos crimes contra a honra? Tem. Não é a regra, mas tem. Quando se tratar do crime que atinge o funcionário público, no exercício de suas funções, a ação penal é pública, condicionada à representação. Contra o presidente da República e chefe de nação estrangeira, também ela é pública, vinculada à requisição do ministro da Justiça. Então, esta hipótese do 143 cabe para a ação penal privada, porque quem pode se retratar é o querelado. Ele é que pode se retratar. O réu não pode se retratar. A retratação aqui pertence, então, ao querelado. Segundo, necessidade de interpretação sistemática. Também aprendemos desde o primeiro ano da faculdade, e é interessante que os cursos de Direito têm um padrão de ensino em relação a esse tema. Nós aprendemos que na nossa atividade há uma vinculação ao contraditório. Óbvio, há uma vinculação ao contraditório. Lembro-me de uma colocação interessante, uma história que conta-me um juiz, é muito meu amigo, hoje é desembargador, né? Passou no concurso, juiz substituto, e foi nomeado, uma comarca trabalhosa, a comarca de Ponta Grossa, à época não era a entrância final, né? Foi nomeado, assumiu, primeiro dia, o juiz titular havia sido dado por suspeito numa ação grande, uma ação civil grande, o juiz havia sido dado por suspeito, era aparentado com uma das partes, e esse processo foi para o juiz substituto. Vários volumes, não sei se os colegas já tiveram oportunidade de atuar em processos com vários volumes, até você se inteirar, aquilo cai para um lado, cai para o outro, e ele ficou a tarde inteira, o substituto, com aquele processo, e olhava, e angustiado, e o código. Primeiro processo, quer dizer, um mono, como a gente chama, aquele processão, né? 5 horas, o juiz titular, que havia sido dado por suspeito, abriu a porta, viu o desespero do colega novato e disse, sob os documentos, diga a parte contrária. Ele quis anotar, aí o juiz falou, veio uma petição e juntou documentos. Em relação aos documentos, diga a parte contrária. Quer dizer, isso, para quem já está trabalhando, é o óbvio, é o contraditório. Porque juntaram, você pode juntar o teor dos documentos. Quem vai fundamentar é a parte contrária. Pode dizer, não é o momento oportuno para juntar, os documentos são falsos, o documento nada tem a ver com esse processo. Quer dizer, depois o juiz vai decidir. A parte contrária, que tal a parte contrária dizer? Muito interessante, o documento vai esclarecer a verdade. Ótimo, permaneça nos autos. Então, nós aprendemos já no primeiro ano de faculdade. A nossa área é exatamente vinculada ao contraditório. O autor disse, o réu tem oportunidade, o réu disse alguma coisa, o autor tem oportunidade, para que seja mantido o princípio do contraditório. O querelado, que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia de difamação, fica isento de pena. O querelado veio aos autos e se retratou. Vai se instalar o contraditório? Não. Viram como precisa a interpretação? Aqui, não. Não há previsão de que se ouça a parte contrária. É algo até que nos choca, mas não há previsão. A doutrina critica esta fórmula. Ora, se o sujeito entrou com uma ação por calúnia ou difamação, e a parte contrária, que o caluniou, difamou, está se retratando, o que seria o normal? Vou perguntar para o caluniado, aceita a retratação? Esse não é o legal. Pode ser o normal, mas não é o legal.